E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento às nossas aulas de Direito Constitucional. Lembrando que o conteúdo que a gente começou a estudar na semana passada, ele tem uma importância fundamental dentro do direito constitucional. É um conteúdo, que são os remédios constitucionais, que despenca muito em prova. Prova de concurso público, OAB primeira fase, OAB segunda fase. Então, eu peço que vocês tenham, uma atenção especial a esse conteúdo, que estudem, que vejam as aulas, que venham me procurar para tirar as dúvidas e que façam exercícios de revisão e de fixação de conteúdo para que não fique dúvidas a respeito desse conteúdo. Na semana passada, a gente começou a falar sobre o remédio constitucional chamado de habeas corpus. Eu coloquei no portal para vocês um resumo, eu acho que ficou bem bacana esse resumo, que fala sobre o habeas corpus, sobre as principais questões que a gente levantou na aula passada e que também fala sobre o habeas data, que é o remédio constitucional que a gente vai estudar na aula de hoje. Antes de começar a estudar o habeas data, eu peço que vocês abram esse material de apoio que eu enviei para vocês, para a gente fazer uma breve leitura e de uma forma também de revisão do habeas corpus, tá? Para retomar o conteúdo, para refrescar para que serve o remédio constitucional habeas corpus antes de começar um novo remédio que é o habeas data. No final da aula de hoje, eu deixei alguns exercícios de fixação de conteúdo que a gente vai fazer juntos. É só de verdadeiro ou falso, acho que são só umas 7, que vão trabalhar um pouquinho de habeas corpus e de habeas data. Não é legal, assim, não é muito bacana eu ficar fazendo exercícios dos remédios constitucionais separados, porque vocês vão se dar conta, quando a gente estudar todos os remédios constitucionais, que eles embaralham todos, Eles colocam um conceito ou um caso hipotético na questão, e aí nas alternativas tem todos os remédios constitucionais. Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, ação popular, e aí vocês vão ter que saber qual daqueles remédios se aplica naquele caso hipotético. Então, para que a gente consiga fazer esse tipo de questão, e que é a que mais cai, a mais cobrada, ou seja, o real entendimento de quando cada remédio tem cabimento, a gente precisa estudar todos, tá? Mas eu tentei fazer um verdadeiro ou falso um pouco simplificado para que vocês consigam fixar esse conteúdo de importância fundamental na cabeça de vocês, tá bem? Então, o que eu escrevi, o que eu resumi da aula passada que se refere ao remédio constitucional habeas corpus? Qual é o cabimento, qual é o fundamento, ou seja, para que serve o habeas corpus? Serve para quê? Direito de locomoção, é uma garantia que protege o direito de locomoção. Por isso que eu coloquei ali para vocês, garantia da liberdade de locomoção. Locomoção é aquele direito de ir e de vir, O nosso direito, a nossa liberdade de locomoção, que é uma garantia constitucional. Então, aquele nosso direito de ir e de vir, quando ele é privado ou quando ele é ameaçado de sofrer algum tipo de restrição, o remédio cabível para que a gente consiga reestruturar, restabelecer a nossa liberdade de locomoção se chama habeas corpus. Aí eu coloquei para vocês também no material a questão da legitimidade ativa e da legitimidade passiva, A legitimidade ativa são aqueles que a gente chama de impetrantes, são aquelas pessoas que vão figurar no polo ativo da demanda, que a gente costuma conhecer como autor. Então, a legitimidade ativa são os impetrantes, que a gente chama, conhece por aí de autor do habeas corpus. Quem são eles, Eu falei para vocês que é todo mundo, Qualquer pessoa, qualquer um do povo tem legitimidade ativa para impetrar o HC. E aí eu pus ali para vocês, Qualquer do povo, nacional ou estrangeiro, independentemente da capacidade, da idade e do estado mental. Pode impetrar em benefício próprio ou alheio. Pessoa jurídica em nome de pessoa física, O que isso quer dizer? Que eu falava para vocês na aula passada que a pessoa jurídica, ela pode sim figurar
no polo ativo do habeas corpus, só que ela somente pode impetrar HC em nome de pessoa física, né? Nunca uma pessoa jurídica vai impetrar HC em nome próprio, porque pessoa jurídica ela não tem como ter o direito de locomoção privado, né? É uma estrutura física, né? Que fica num lugar sólido, então não tem como uma estrutura, uma pessoa jurídica, ter o seu direito de locomoção privado. Mas a pessoa jurídica ela pode figurar no polo ativo do HC, desde que ela esteja impetrando em nome de pessoa física, porque aí sim, pessoa física, né, ela corre o risco de ter a sua liberdade de locomoção privada. Quanto à forma e o procedimento, eu também havia dito para vocês que não tem uma forma rígida, uma forma estabelecida do procedimento a ser seguido no HC. Por isso que eu coloquei ali que ele pode ser feito à mão ou também pode ser digitado em uma folha de papel em branco ou em um outro pedaço de papel qualquer. Atenção aqui, não precisa de advogado. No HC não se exige a capacidade postulatória, que é aquela capacidade que a gente dá aos advogados. Então, o HC não precisa de advogado. Por isso que a própria pessoa pode entrar em nome próprio ou em nome de terceiro, sem a necessidade de advogado, porque não se exige capacidade postulatória. E também é gratuito, né? A gente não tem pagamento de nenhuma taxa para impetrar o HC. Ele é totalmente de graça e isso também vem assegurado, garantido na própria Constituição Federal. E ali no final eu coloquei exceções, porque a gente viu que, embora não tenha um procedimento rígido estabelecido, né, de como deverá ser feito o HC, a gente viu que tem duas exceções, né, que são uma forma procedimental em relação ao habeas corpus. Quais são essas exceções que se exige em relação ao habeas corpus? Que ele seja no vernáculo, e vernáculo significa na língua portuguesa, então uma das exigências é que ele seja feito, escrito na língua portuguesa. E não seja apócrifa. Apócrifa significa sem assinatura. Na aula passada, eu acho que eu só falei sem assinatura para vocês, eu não utilizei a palavra apócrifa. E quando eu fui fazer o resumo de vocês, então, me veio à mente colocar as duas terminologias, porque pode ser cobrada tanto apócrifa como sem assinatura. Então, essas são as exceções que a gente tem quanto à forma ao procedimento do habeas corpus. Então, tem que ser no português ou no vernáculo, como também pode vir escrito para vocês, e não pode ser apócrifa. Isso quer dizer sem assinatura. E eu coloquei ali para vocês alguns exemplos que eu encontrei para ilustrar essa questão de poder realmente impetrar o HC em qualquer tipo de papel, em qualquer formato. Eu coloquei ali o primeiro para vocês. Preso envia pedido de habeas corpus escrito em papel higiênico ao STJ, e ao lado eu coloquei que o STJ, aceitou, reconheceu esse pedido, feito num papel higiênico, e eu coloquei ali também um caso do Ceará de um preso que escreveu o habeas corpus num lençol, Então, não existe nenhuma forma determinada, um procedimento que se deva adotar no HC, Então, como eu ilustrei para vocês alguns casos concretos que já ocorreram e que o STJ concedeu, aceitou o HC, papel higiênico e caso de lençol. O que geralmente acontece nesses casos de papel higiênico, outros tipos de papel, ou o próprio caso do lençol, é que esses documentos, esses papéis, enfim, eles são digitalizados para poder compor, então, um processo, o processo físico daquele sujeito que está preso. Então, esse papel higiênico, ele é digitalizado para poder compor o processo. Mas ele é aceito, nessas formalidades, porque justamente não existe nenhuma formalidade, a não ser o português e a necessidade de assinatura.
Também vimos que existem duas espécies de HC, o preventivo salvo-conduto e o repressivo, que se dá por meio do alvará de soltura. Também comentei com vocês a questão da ofensa indireta ao direito da locomoção. A respeito disso, a gente já tinha mencionado nas nossas primeiras aulas, inclusive nas aulas presenciais a gente falou sobre isso, né? Eu acho até que eu ditei uma frase para vocês anotarem em relação ao sigilo bancário e fiscal que envolvia o habeas corpus. Então, voltem lá no início do caderno de vocês, onde a gente trabalhou sigilo bancário e sigilo fiscal, para ver se vocês realmente anotaram, né, a questão do habeas corpus. Essa questão que é colocada e que algumas vezes eu já vi cair em prova, e que é o tipo de questão que o aluno escorrega, erra, porque são questões de entendimentos doutrinários, entendimentos jurisprudenciais, se é possível o HC em caso de ofensa indireta ao direito de locomoção, ou seja, a pessoa não está sendo diretamente privada do direito de locomoção ou sofrendo aquela ameaça. Ela está sofrendo um outro tipo de ameaça, que essa ameaça pode levar ao direito de locomoção. Por isso que é ofensa indireta ao direito de locomoção. E eu cito como exemplo a quebra do sigilo bancário ou fiscal, porque essa quebra, por exemplo, de sigilo fiscal, ela pode levar a certas provas, né? Ela pode produzir determinadas provas que incriminem aquele sujeito, e isso pode levá-lo à prisão. Então, em razão disso, né, a sua liberdade de locomoção ela está indiretamente sendo atingida. Por isso que se entende doutrinariamente, jurisprudencialmente, que pode ocorrer uma ofensa indireta em caso de quebra de sigilo bancário e fiscal. E aí é possível, então, impetrar o habeas corpus nesses casos, que é o que a gente vai chamar, então, da espécie de HC preventivo, o salvo-conduto, né? Quando ainda não houve aquela violação, aquela privação do direito de liberdade, só uma ameaça que ainda não se consolidou, por isso que é o preventivo. Depois, a gente falou sobre o HC como garantia constitucional, que eu coloquei ali para vocês que ele é uma cláusula pétrea, por isso que ele nunca, jamais pode ser abolido da Constituição Federal, ou seja, ele não poderá ser suprimido, retirado da Constituição Federal, mas ele pode ter o seu alcance restringido, principalmente em casos excepcionais, que a gente vai chamar de estado de defesa e estado de sítio, que eu também citei como exemplo toque de recolher, e o momento que a gente está vivenciando aí da questão de circulação envolvendo a pandemia do coronavírus, né? Também é uma restrição à nossa liberdade de locomoção e que não nos cabe direito ao HC nesse caso, porque a gente está vivendo uma anormalidade, né? Um período de exceção que o nosso direito, então, de locomoção ele pode ser restringido sem que haja violação. Eu coloquei ali para vocês também que nós não falamos na aula passada, então, a partir de agora, a gente não falou na semana passada, a partir de agora é conteúdo novo, mas ainda em relação ao HC, que é quando não cabe o habeas corpus. Essas hipóteses que eu coloquei para vocês de quando não cabe o HC, elas são questões que me parecem bem óbvias, né? São casos que não cabem habeas corpus, porque vocês vão ver que não tem o direito de locomoção, ele não está sendo atingido nesses casos que eu elenquei para vocês. Mas cai em prova, né? Já vi cair em prova esses casos e já vi muito aluno errar, inclusive dos outros semestres, né? Coloquei isso na prova e erraram. Por isso que eu coloco para vocês, né? Embora eu acho, né? Eu penso que é bem óbvio, é bastante claro nessas hipóteses que não cabe HC. Quais são elas? A. Extinta a pena privativa de liberdade. Sim, né? Se o sujeito não tem mais, se for extinta a pena privativa de liberdade, ele não está preso. Se não está preso, o direito de locomoção não está sendo atingido. Por isso, não tem o cabimento de HC. B. Pena de suspensão de direitos políticos. C. Processo de impeachment, que é a perda do mandato. D. Determinação de afastamento de cargos públicos.
E, decisão que condena apenas pena de multa. F, decisão de apreensão de mercadorias. Então, todos esses casos que eu coloco para vocês, não cabe o remédio constitucional chamado habeas corpus. E se vocês forem fazer a leitura novamente dessas hipóteses, vocês vão, perceber que não tem nenhum direito de locomoção violado em nenhum desses momentos. Por isso, não cabe o HC em nenhuma dessas hipóteses que eu elenquei para vocês. Por fim, eu coloquei ali para vocês habeas corpus coletivo, no início como uma indagação, como uma pergunta para vocês. É possível o HC coletivo? Vejam só, a Constituição Federal, quando ela trabalha habeas corpus, ela não fala da possibilidade de HC coletivo, Ela só generaliza e trabalha habeas corpus. Diferente, como a gente vai ver, que acontece no mandado de segurança. A gente tem mandado de segurança individual e mandado de segurança coletivo. A própria Constituição, diferencia um do outro. Só que com o habeas corpus a gente não tem essa diferenciação individual e coletivo. E aí eu pergunto para vocês, é possível? Pode impetrar HC coletivo? Ou seja, desculpa que eu tô com um pouco de soluço. Em nome de várias pessoas ou somente em nome de uma pessoa determinada? O que vocês acham? Pode ou não pode impetrar HC coletivo? Ou seja, HC em nome de várias pessoas, de um número mais do que uma pessoa, mesmo que não tenha previsão constitucional. Bom, o STF decidiu que sim, que é possível impetrar HC coletivo. Como que a gente chegou lá? Como que o STF chegou nessa decisão, nesse entendimento de autorizar o HC coletivo? Quando a mulher do Sérgio Cabral, e isso eu coloquei ali para vocês, quando ela foi presa, ela solicitou a prisão domiciliar porque ela era mãe de crianças de menos de 12 anos. Então, em razão da maternidade e do afastamento dela em relação a esses filhos menores, ela solicitou a alteração dessa prisão preventiva, que tinha sido decretada, e que ela seria levada, então, ao presídio, por uma prisão domiciliar, para que ela cumprisse essa prisão em casa, para poder acompanhar os filhos, para poder ficar perto dos filhos menores de 12 anos. Esse caso, então, ele foi para a Justiça e foi concedido o HC, nesse caso, da mulher do Sérgio Cabral. Se entendeu que ela poderia cumprir a prisão preventiva dela domiciliar em razão, então, dos filhos dela. Vendo esse cenário, que atingiu nesse primeiro momento só a mulher do Sérgio Cabral, a Defensoria Pública pensou, se essa mulher, chamada na época de pilantra, tem direito, se a Justiça concedeu HC para ela substituir a pena privativa pela prisão, a prisão preventiva, pela prisão domiciliar, todas as mulheres que se encontram presas preventivamente hoje e que têm filhos menores de 12 anos também deveriam ter direito ao HC coletivo e também deveriam ser alteradas para essa prisão domiciliar. E aí, então, que é a Defensoria Pública, então vejo que é uma pessoa jurídica, um órgão nesse caso, impetrando em nome de pessoas físicas, a Defensoria Pública impetrou um HC, que é o HC que eu coloquei ali para vocês, HC 143.641 de 2018. Impetrou com esse HC, então, pedindo a liberdade dessas mães que têm filhos, crianças menores de 12 anos, para que elas saiam dessa prisão preventiva e cumpram a prisão domiciliar para acompanhar os filhos. E o STF concedeu, O STF entendeu que é possível impetrar o HC coletivo e não só concordou com isso, como de fato concedeu que essas mulheres alterassem, saíssem da prisão preventiva e fossem
para a prisão domiciliar. Por isso que eu coloquei ali para vocês o entendimento, bem no final, para vocês, do entendimento consolidado do STF nesse caso. Olha o que o STF colocou. Substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas em todo o território nacional. Então, não atinge uma pessoa específica, vai atingir todas as mulheres em todo o território nacional nessa condição de que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. Então, todas as mulheres que se encontrarem no território nacional, que sejam gestantes, mães de crianças de até 12 anos ou mães de pessoas com deficiência, elas vão ser atingidas por esse HC e vão poder ter a prisão preventiva alterada pela prisão domiciliar. Então, vejam que esse HC, ele é coletivo porque ele não atinge uma pessoa em específico. Na verdade, ele nem nomeia quem ele vai atingir, né? Ele só diz que vai atingir todas as pessoas, mulheres, nessa situação. Então, ele é coletivo por abarcar literalmente uma coletividade. Então, a gente não tem na Constituição Federal expressamente a possibilidade do HC coletivo. Não tem na Constituição Federal. Mas o STF, a partir de 2018, passou a autorizar, né, a conceder que se impetre HC em nome de uma coletividade. Coloquei isso para vocês porque já foi questão de prova, né? Veja que o entendimento é de 2018 e já caiu em prova relacionando com esse habeas corpus que eu coloquei para vocês, com esse HC 143.641, tá? Então, uma atenção especial em relação a isso, porque, mais uma vez, não tem na Constituição Federal, tá bem? Sobre habeas corpus, então, era isso. Eu vou finalizar por aqui e volto no vídeo, no próximo vídeo, para trabalhar habeas data, tá? Que é bem mais tranquilo em relação ao habeas corpus, para depois a gente resolver, então, aquelas atividades, aqueles exercícios de fixação de conteúdo. Vou recuperar o fôlego aqui um pouco, porque hoje estou falando um pouco rápido mesmo, e a gente já volta para dar seguimento.